Fala galera, professor Cláudio falando e hoje nós iremos dar continuidade ao processo da eletrização eletrostática, campo elétrico e força elétrica, e hoje nós vamos trabalhar sobre o campo elétrico uniforme, equilíbrio eletrostático, blindagem eletrostática e potencial elétrico. São importantíssimos para nosso estudo e eu espero que vocês entendam, prestem atenção e que possam aprender com essa videoaula, ok pessoal? Por favor, venha aqui comigo no quadro e vamos começar nossos trabalhos a respeito de campo elétrico uniforme. Pessoal, nós sabemos que o campo elétrico tem diversas maneiras. Observe o seguinte, nós já trabalhamos com o campo elétrico de prova, que é o E igual a força elétrica dividido o módulo da carga. Esse é um campo elétrico de prova, a gente já trabalhou com ele, tá certo? Da carga de prova em si. Nós temos também o campo elétrico de carga pontual, que é o módulo da carga dividido pelo quadrado da distância. Nós também já trabalhamos com a campo elétrico em um determinado ponto, tá certo? Nós sabemos também que em uma carga positiva, o campo elétrico é de afastamento, ou seja, ele sai da carga, ele é de afastamento, se você observar, e numa carga negativa, em uma carga negativa, o campo elétrico é de aproximação, o campo elétrico de aproximação, ele chega aqui na carga de boa. Então, tem essas diferenças que vocês precisam levar em consideração, pessoal, ok? Então, nesse caso aqui, o campo elétrico uniforme é o seguinte, veja que ele está saindo da placa positiva e chegando na placa negativa. Se você observar quais são as características do campo elétrico ser uniforme, qual é basicamente o que denomina o campo elétrico uniforme? É ele ter o mesmo tamanho, tá certo? As linhas têm o mesmo tamanho, as linhas têm o mesmo espaçamento umas em relação às outras, as linhas têm a mesma intensidade, ou seja, ter o mesmo valor, ter a mesma direção e ter o mesmo sentido. Tudo igual. Campo elétrico uniforme. A gente chama isso aqui de céu. C de campo, E de elétrico, U de uniforme. Campo elétrico uniforme. Céu. Campo elétrico uniforme. Perfeito? Campo elétrico uniforme. As linhas do campo têm o mesmo espaçamento, têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção e têm o mesmo sentido, pessoal. Então, coisinha simples. Então aqui nós temos o campo elétrico uniforme e nós podemos calcular por essa forma. U é igual a E vezes D. Gente, mas de onde foi que apareceu isso, pessoal? Esse U aqui, ele chama de potencial, ou seja, ele é a tensão, ele é a DDP, diferença de potencial. Não tem as tomadas na nossa casa de 220 volts, uma pilha de 1,5 volts, a bateria de um celular de 3,5 volts ou 5 volts, aquelas baterias de 9 volts, essa voltagem aí é que a gente chama de DDP, diferença de potencial. A pilha não tem dois polos, pessoal, um positivo e um negativo, a bateria não tem um positivo e um negativo, então nós temos justamente esse processo aí. A diferença de potencial é justamente por conta desses sinais aí. Do lado positivo, o potencial é maior, positivo, maior. Do lado negativo, o potencial é o quê? Menor. Lado negativo, se é negativo, é menor do que o positivo. Então, existe uma diferença de potencial do polo positivo para o polo negativo. E é essa diferença de potencial aqui que faz fluir essas cargas elétricas e a gente tem corrente elétrica, como a gente vai estudar futuramente, por aí vai. Então, não esqueça disso, pessoal. Isso é importante. Então, a DDP, D, diferença, D, de P, potencial, diferença de potencial, chamado DDP ou tensão elétrica. O E, já estou dizendo, o E é o próprio campo elétrico que está aqui, é o campo elétrico. E o D vai ser a distância que a gente vai trabalhar de uma carga positiva à carga negativa, ou a distância que uma carga dentro desse campo elétrico vai percorrer. Ok? D é a distância. Só lembrando que a distância é preferível que esteja sempre no sistema internacional, quer dizer que ela tem que estar o quê? Em metro. Porque se ela não tiver método, pode dar erro. Equilíbrio eletrostático. Pessoal, no equilíbrio eletrostático é o seguinte, quando a gente fala que um corpo está em equilíbrio eletrostático, é justamente aquele corpo que tem as cargas desordenadas, não tem um campo elétrico interno, as cargas estão bagunçadas. Então, se eu tenho um corpo aqui, você pode observar que as cargas é preferível que elas vão estar pelo lado de fora do que pelo lado de dentro. Por que pelo lado de fora? Porque pelo lado de fora
a região mais espaçosa. E vocês sabem que positivo com positivo se repelem. Então elas não vão estar aqui dentro, mesmo porque elas preferem um lugar que tem maior espaço para elas se desenvolverem, para elas se afastarem umas das outras. Cargas de mesmo sinal se repelem. Se as cargas de mesmo sinal se repelem, você tem que observar que elas vão estar espalhadas pelo lado de fora. Aqui dentro, no seu interior, pessoal, o campo elétrico interno aqui é nulo. Não tem campo elétrico. Justamente por quê? Porque a gente vai dizer que nesse caso aqui, se o polo está em equilíbrio eletrostático, não tem essas cargas em movimento, não tem essas cargas ordenadas. O campo elétrico não consegue ordenar cargas aqui. Então o campo elétrico no seu interior, o quê? É nulo. O campo elétrico no seu interior é nulo. Aí nós estamos dizendo que o corpo está em equilíbrio eletrostático. Mas fora tem sim o campo elétrico. O campo elétrico é perpendicular à superfície que nós colocamos aqui, tá certo? Então ele sai aqui da superfície para fora, ele é perpendicular de boa, sem nenhum problema. Então a gente tem que estar familiarizado com isso aqui, ok? Pessoal, vem um pouquinho aqui, depois a gente volta a falar um pouquinho de blindagem depois que a gente falar de blindagem eletrostática, a gente volta um pouquinho para falar desse equilíbrio eletrostático lá na frente. Eu quero falar um pouquinho de blindagem eletrostática aqui. Michael Faraday, ele desenvolveu, tá certo, um experimento, uma experiência, uma gaiola de Faraday chamada. Essa gaiola de Faraday é chamada justamente pelo sentido de que ele fez ela de um material metálico, entrou dentro dessa gaiola e pediu para que seu assistente disparasse diversos raios de energia sobre essa gaiola e ele não sofreu dano algum, pessoal. Ele não teve choque, ele não levou choque, ele não teve dano algum. Por quê? Porque no interior da gaiola de Faraday, o campo elétrico é nulo. Ou seja, é nulo. É como que tivesse em equilíbrio eletrostático, pessoal. Então veja aqui comigo. Vamos compreender que o vestibular gosta muito de cobrar a respeito da blindagem eletrostática. Gaiola de Faraday. Hoje nós temos muitos equipamentos que trabalham com isso. Por exemplo, aquele fio que tem, você pode observar, aqueles fios que tem na antena parabólica, ele tem um revestimento aqui, aí aqui ele tem outra parte, aí aqui ele tem outra, até sair só aquele fiozinho miolo. Então tudo isso aqui são blindagens que são oferecidos justamente, pessoal, para que não sofra interferência na questão da comunicação em si, do sinal, da transmissão do sinal. Pode observar que o fio de antena parabólica, se você cortar o fio de antena parabólica, dentro é só um fiozinho, parece um cobre bem pequenininho, bem fininho. Para que aquela casca toda? Aquela casca toda é para blindar, chamada de blindagem, tá certo? Eletrostática, justamente para não fazer com que haja interferência na transmissão do sinal, pessoal. Ok? Outro, se você tem um aparelho de DVD, certo? Hoje quase a gente não utiliza, mas quando utilizava o aparelho de DVD, por exemplo, nós tínhamos que o aparelho de DVD, pessoal, ele tinha esse formato aqui, ó. Então o aparelho de DVD, ele vai aqui na parte do DVD em si. Essa caixa aqui, essa caixa todinha que vocês estão vendo aqui, ela serve para blindar, tá certo? Blindar e o funcionamento dos equipamentos ocorrer ok. Então também é uma espécie de blindagem. A gente vê, compra um equipamento, ele vem com aquela caixa é para blindar, para não ter tanta interferência, ok? Outra coisa que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia a respeito de blindagem eletrostática, pessoal, é a questão dos raios elétricos. Pessoal, um dos lugares mais seguros que existe para a gente passar uma tempestade, em um dia em que está ocorrendo muita queda de raios, em um dia em que a chuva realmente, a tempestade está muito grande, é dentro de um carro. Por que dentro de um carro? Porque a lataria do carro, o material que compõe a formação do carro, ele fornece para a gente o que a gente chama de blindagem eletrostática. Cuidado que o vestibular, ele quer pegar você. Ele lança uma pegadinha e a maioria das pessoas cai na pegadinha. Porque todo mundo sabe que pneu, que borracha, tá certo? Borracha, sacola, plástico, essas coisas assim, tendem a ser o que? Isolantes. E se são isolantes, você pensa logo, se um raio cai em cima do carro, ele protege quem está no seu interior por conta dos pneus. E não é por conta dos pneus, pessoal. É justamente por conta da lataria do carro, que blinda você interiormente. Se você está lá dentro,
Não se preocupe, um raio pode cair em cima do seu carro e você só não pode sair de imediato, você só não pode abrir a porta do carro imediato. O raio caiu em cima do seu carro e você sai, não pode, que você está correndo risco. Porque você tem que esperar um pouquinho para toda a energia que o raio depositou sobre o seu carro desça para a terra. E como o pneu é isolante, vai dar um trabalhozinho para ele passar pelos pneus, mas vai passar pelo pneu. E aí ele desce todinho para a terra. Entendeu? Se tivesse como você encostar seu carro, tipo, em uma poste, em alguma coisa metálica, para fazer tipo um fio terra, e essas cargas escoarem para a terra com maior rapidez, era melhor. Mas se não tiver, não tem problema. O raio caiu em cima do seu carro, pode ficar lá dentro tranquilo, de boa. Ah, professor, tô descalço. Tá dentro do carro? Não tem problema. Não tem problema. Tô sem camisa. Tá dentro do carro? Não tem problema. Fique dentro do carro com a porta fechada, espere toda a energia escoar para a terra e depois é que você sai. Porque o carro blinda eletrostaticamente. Ele tem, vamos dizer assim, um poder de dissipação muito grande. Então, é pelo mesmo princípio da gaiola de Faraday. A mesma coisa é o avião, pessoal. Um raio atinge o avião, é muito semelhante à proteção que o carro dá a você. Então, o avião também é, de certa forma, muito seguro, porque a lataria do avião, tá certo? Ele funciona como uma blindagem e faz com que a questão do raio não vá atingir as pessoas interiormente. E assim esse raio vai escoar depois com um certo tempo e aí a pessoa está segura. Então dentro de um avião é seguro, dentro de um carro é seguro. O raio pode cair à vontade lá, não tem problema nenhum. Não saia do seu carro, fique no seu carro, não fique com a mão para fora, fique lá dentro de boa. Pode deixar o raio cair à vontade que você vai estar protegido. Você tem visto aí nas fazendas muitos raios elétricos, mata muito gado, porque cai perto de uma, às vezes o gado está perto de uma cerca e tem um arame farpado, e aí aquele arame vai conduzir os raios. Por isso que quando as pessoas vão fazer cerco, o ideal é que a cada 100 metros de poste que eles colocarem os fios elétricos, eles pegam no último poste, depois de 100 metros, e aterrem um pedaço do fio. Esse aterramento faz com que tenha uma segurança maior e aí não percorra toda a cerca elétrica que possa vir matar o gado que está próximo. Às vezes cai uma árvore, o gado está próximo, mata pelo choque que se espalha sobre a superfície da terra. Não fique em pé em locais abertos. Não saia de moto em dia de tempestade, porque você é alvo. Não fique perto de cobertas de supermercados, em barracas, porque é altamente perigoso. Não fique em praias, porque o raio pode cair nessa região e a água conduz muito bem a eletricidade, você pode ser eletrocutado, tá certo? Nem na água e nem lá na praia, em si na areia. Não fique em quiosque, entendeu? Não fique em campo aberto, não fique debaixo de árvore. Todos esses exemplos que eu falei aqui oferecem perigo muito grande para você, porque o raio vai caçar o que tiver mais alto na superfície da Terra, ou seja, o que diminuir a distância entre ele. Está lá, ele quer descer e quando ele vem, ele caça aquela parte mais alta, aquela parte pontuda mais alta para poder sair de lá e fazer sua conexão com a Terra, pessoal. Então isso é muito perigoso. Dia de tempestade, fique em casa, calce seu chinelo, entendeu? Não deixe seu carregador do celular conectado à tomada, porque isso é altamente perigoso. Se cai um raio e aumenta a tensão da rede elétrica, você pode com certeza ser eletrocutado por conta disso. Já tivemos vários exemplos que já vimos aí em jornais passando a respeito disso. As pessoas têm mania de botar um fone de ouvido, pega, coloca o celular para carregar, a tempestade está ocorrendo e ele está lá dentro de boa, isso é perigoso. Então não use o celular, pessoal, conectado à tomada em dia de tempestade, porque é altamente perigoso. Uma descarga elétrica pode sobrecarregar a rede e essa rede sobrecarregada pode eletrocutar, porque ela pode ir lá na tomada e eletrocutar você. Então é perigoso. Tenha cuidado com isso. É altamente perigoso isso aí. Então, pessoal, a blindagem eletrostática ela funciona nesses termos, entendeu? Se você observar, quando você entra no elevador, o que acontece? Você dificilmente consegue ligar para alguém. Tá certo? Você não vai conseguir. Está blindado eletrostaticamente. Ok? Está blindado eletrostaticamente. Quer ver? Se você pegar seu celular e enrolar ele no papel alumínio, enrole ele umas quatro voltas no papel alumínio, todo enroladozinho. Deixa ele ligado, enrola ele no papel alumínio e liga para ele, vai dar fora de área. Porque ele está blindado eletrostaticamente. E isso faz com que o sinal não chegue, não estabeleça uma conexão, não tem campo elétrico interno.
Se não tem campo elétrico interno porque ele é nulo, então ele não vai fazer o quê? A conexão e não vai acontecer a ligação. Perfeito, pessoal? Pessoal, nós temos também a questão do potencial elétrico. O potencial elétrico é representado por V. Vai ser igual a K vezes Q dividido por D, que é a distância. Veja que aqui não tem quadrado e veja que aqui não tem módulo. Nesse caso aqui, nós temos o potencial elétrico, ele pode funcionar com a carga maior do que zero, ou ele pode funcionar com a carga menor do que zero, não importa. A carga pode ser positiva, tá certo? Positiva, ou a carga pode ser negativa, não tem problema. Negativa, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Porque não tem módulo aqui que nos outros que a gente viu ali. Então o potencial elétrico a gente pode tratar assim. E a diferença de potencial a gente costuma tratar desse formato. Ó. Se você tem, por exemplo, uma esfera aqui, e essa esfera é uma carga, e aí você faz uma interligação aqui, por exemplo, 1. Nós temos aqui o ponto 1, distância 1. Aí aqui você tem o ponto 2, distância 2. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o potencial aqui, ó. Potencial lá no 2 vai ser igual K, que é aquela constante eletrostática que vale 9 vezes 10 a 9. Eu acho que vocês devem lembrar. 9 vezes 10 a 9. Vezes a carga que está aí dividido pela distância 2. É importante que essa distância esteja em metro. Se não tiver em metro, você tem que colocar, tem que estar em metro. E aqui o potencial 1 vai ser igual K vezes Q dividido por D2. E aí você faz o potencial resultante, seria o potencial 1 mais o potencial 2, vamos dizer assim. Se fosse o caso de uma conexão geral. Mas vamos supor que nesse caso, o exemplo aqui seria diferente. Então, em um mesmo ponto, você tem duas cargas distintas. Então, a gente tem que tratar. Você tem aqui, ó, aqui uma carga, tem aqui outra carga, e aqui você tem um ponto. Então, tem a carga 1, você pode botar aqui, ó, menos Q e mais Q. Então, aqui nós temos um potencial 1, nós temos um potencial 2. Então, nós temos que V1 vai ser igual a K, que multiplica menos Q dividido por D1. Então fica V1 vai ser igual a menos K vezes Q dividido por D1. Aqui fica o V2 vai ser igual a K vezes Q dividido por D2. Então nesse caso aqui, nesse ponto P aqui, nós temos um potencial resultante que vai ser V2 menos V1. Pronto. Aí de boa você desenvolve tranquilamente a respeito do potencial elétrico. Nós temos também, pessoal, a questão do trabalho elétrico a respeito disso. Por exemplo, nós temos o trabalho elétrico. Quando você for calcular alguma questão assim, você tem que se ligar que o trabalho ele é força vezes distância. Nessa física, o trabalho é força elétrica vezes distância. Só que essa força elétrica, você sabe qual é. Essa força elétrica é justamente E vezes Q, ou seja, o campo elétrico vezes Q. Então o trabalho vai ser igual a E vezes Q vezes distância. Mas você também sabe que se eu tenho que E vezes D, você sabe quem é esse aqui. Ó. Quem é E vezes D? É a DDP, que é E vezes D. Se você vir aqui comigo, observe aqui. Ó. Se eu fizer aqui meio para os extremos, eu chego a falar da força elétrica. U é igual a E vezes D. Então, quem é E vezes D? É o U. Então, E vezes D, você vai botar U de diferença de potencial, DDP. Então, o trabalho fica Q vezes U. A gente pode botar U de AB. Para ser mais específico, eu posso dizer para vocês, se o trabalho for de A para B, isso aqui vai ser Q, que multiplica V de A menos V de B. Então, esse aqui é a diferença de potencial. Se você tem, por exemplo, duas linhas aqui, ó, duas linhas, essa vale 100 volts, essa vale 80 volts, e aqui você tem as linhas do campo elétrico. Essa que está certa aqui é o campo elétrico, ó. Essa aqui é o campo elétrico, presta atenção, essa aqui é o campo elétrico. Eu tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto B, C aqui, e eu tenho um ponto B aqui. Eu digo que daqui para cá é 10 metros. Pronto. Então o que acontece? Tu sabe que V de A é maior do que V de B. Claro, no ponto A ele vale 100, no ponto B ele vale 80. Então V de A é maior do que V de B. Mas tu sabe que V de A é igual a V de C. Claro, em A ele vale 100. C está na mesma linha de A, então V vale 100. Então nesse caso são iguais. Então
Nesse caso aqui, tu sabe que o trabalho de A para B, ele vai ser Q que multiplica V de A menos V de B, certo? Mas o trabalho de A para C é nulo. Por que é nulo? Porque os potenciais de A para C são iguais, ó. Porque V de A é igual a VC. Não pode ser igual, porque se for igual vai dar um trabalho o quê? Nulo. Então não tem. Então nesse caso aqui, pessoal, é a forma que a gente utiliza para calcular o trabalho, aqui é a forma que a gente utiliza para calcular o potencial elétrico, aqui é a habilidade eletrostática que a gente falou, e aqui é o campo elétrico uniforme que a gente chama também de célula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vocês precisam estar estudando, acompanhando tudo direitinho, que são questões que podem ser passivas de cobrança no vestibular, no Enem, e não é questões fáceis assim, porque eu tenho certeza que vocês vão estar por dentro disso, ok? Forte abraço a todos, estamos juntos. Valeu!